Saudações, senhores. Quando todas as bússolas estéticas falham, falta ao homem um desígnio claro o suficiente para lhe fazer suportar a ausência de um consolo mais próximo. E a destruição programada, tanto da poesia quanto da literatura em geral, como a produção de romances, de boas obras literárias, ela é revelada nas debilidades mentais, na alta incidência de problemas psicológicos, sem que a modernidade consiga rastrear o que a atingiu. Stephen Zweig, na sua autobiografia, que declara muito bem a decadência da Europa, essa interpretação de como o declínio de uma sociedade suscita certas características até certo ponto semelhantes, demonstra que os exemplos de compreensão, as estruturas morais, e não falo aqui de moralismo, mas as estruturas norteadoras da qualidade são demolidas, certas capacidades interiores também são amortecidas, sem que o indivíduo a perceba. E para conseguir colocar essa expressão, essa observação que eu vou fazer, de profundidade psicológica, sobre como a poesia e a literatura afeta a saúde da alma humana, o verdadeiro conhecimento de si e a capacidade de, se regulando interiormente, o homem pode ordenar a sociedade, e somente assim, não o contrário, de que modo a poesia e a literatura, perdendo as suas altas referências, condena uma sucessão de gerações a um desespero sem qualquer reparação. É certo que os homens estão sempre sozinhos, mas essa sua solidão é compartilhada. E essa troca só é feita no mais alto nível, através da alta cultura, da literatura. De que modo a poesia serve para amenizar as dores mentais de uma sociedade em colapso? Como a base da poesia, assim como Aristóteles bem definiu na sua obra sobre a poética, a poesia ela é como um salto de luz em um curto espaço para revelar o máximo de claridade, com a exatidão das palavras. É a beleza sob uma precisão da palavra. É a verdade colocada como um carimbo, em um fôlego. E esse fôlego se traduz em uma captura da qual, se fôssemos escrever sobre aquele tema, daria milhares de tratados e volumes. A poesia, ela que é a iluminadora mais veloz dos sentimentos e que encontra a profundidade na expressão cirúrgica, a qualidade do poeta, ela foi manchada, deturpada, destruída. E o que sobra em seu lugar são homens sem qualquer referencial de bons escritores, de bons poetas, primorosos em sua arte, para lhes servir de orientação. Quando falta ao homem a capacidade de dominar a si mesmo, no sentido de conhecer todos os seus cômodos interiores, na ausência dessa bússola, o homem entra em desespero, pois fechado em si mesmo não consegue destrancar. E porque está fechado em si mesmo e não compreende, ele faz um movimento oposto, que é o da libertinagem. Entenda-se libertinagem não no sentido estrito, falo da questão sexual, mas libertinagem quanto uma liberdade voraz sem qualquer referência.
a liberdade livre de referências na poesia é a condenação do mesmo poeta. T.S. Eliot, que escreveu uma obra, um ensaio sobre o verso livre, disse muito bem: nenhum verso é livre demais para que o poeta não possa fazer bem o seu trabalho. A liberdade no poeta só é conquistada se anteriormente cultivou uma rigidez da expressão, se dominou a forma. Então, por dominar a forma, por expressar com concisão, por expressar sobre certas leis essas estabelecidas pela tradição literária, este poeta conquista a liberdade da palavra, da qual pode muitas vezes usar o verso livre, como muitos usaram. Mas ele usa com a tal responsabilidade, não como uma liberdade que ela segue ao próprio desalinho interior, mas aquele seu verso livre é a expressão de quem dominou a forma. É o contrário do que é imaginado. E a poesia, como exige do homem, do poeta, do artista, uma vida interior muito mais agitada do que a vida exterior, e uma disciplina da palavra para que ele se mantenha alcançando patamares maiores de perfeição, de clareza, de exatidão, dificilmente não reconhecemos, não temos contato com bons poetas. O que possuímos são farsantes. E esses farsantes, embebidos do seu sentimentalismo, tentam criar alguma coisa, imaginam que diz algo quando não estão dizendo nada. As suas próprias palavras não possuem uma nitidez do que este mesmo queria dizer, mas é aquilo que ele acha que está dizendo, e utiliza a poesia quase como um sinônimo da sua incapacidade. E é evidente que, numa sociedade onde os homens tomam a arte por sentimentalismo e a poesia vira uma espécie de somente dizer bonito certas palavras, a repetição dos incompetentes, dos falsos artistas, adquire uma lei irrevogável de que qualquer um pode se apropriar do nome de poeta, de que pode compor uma obra literária, quanto que temos muitas produções poéticas na modernidade que só servem para ser empilhadas e tocadas a fogo. Não temos hoje um referencial de poeta. Não temos um Camões, não temos um Manuel Bandeira, não temos um Fernando Pessoa, não temos um Petrarca, não temos um Bruno Tolentino, um Raul de Leone. Não possuímos homens de envergadura poética que, depois de terem absorvidos a tradição literária, conseguem dar à criação a liberdade sob a orientação da inteligência. A liberdade serve a uma inteligência dirigida. Sem esse desenvolvimento é impossível chegar a lugar algum. Mas de que maneira a poesia, com essa velocidade, é quase como uma estrela passando, um cometa, que ela rasga em máxima beleza uma verdade que, para a maioria das pessoas, é incapaz de ser dita, como ela dialoga com a literatura, com os romances, os grandes escritores. Um poeta pode sim ser um bom romancista, mas nem todo romancista pode ser um poeta. Mas nessa arte tão refinada, o romancista, um narrador puro sangue, um verdadeiro contador de histórias, ele apreende a realidade, a verdade por trás dos acontecimentos, claro que sobre a lei estética, a beleza, a forma mais perfeita de se dizer as coisas, a estética, a poesia como arte memorável de se dizer as coisas, é que o romancista ele se dispõe a sofrer por mais tempo para materializar aquela própria conclusão, aquela visão que, na maioria das vezes, tira o fôlego e serve por mostrar de que incapacidade somos feitos. Flaubert, em suas cartas, bem revelava a dificuldade que ele tinha na escrita, passando semanas com uma, duas ou três linhas.
Mas é que o romancista, ele aceita sofrer pacientemente. Ele, por um prazo indeterminado, a sua criação é como um parto. Por mais que o poeta consiga, com muita dificuldade, expressar em alto nível uma verdade muitas vezes incompreendida, negada, esquecida, rejeitada, ou pela aparência raquítica das inteligências modernas de alcançar o que ele está dizendo, a própria estrutura do poema permite com que o poeta se livre mais rapidamente daquela centelha. O romancista, ele está sobre mais do que uma disciplina diária. O romancista é um criador de mundos, e Joseph Conrad tinha dito que essa arte, que seria a preferida das musas, que o romancista precisa, antes de criar um mundo, ele precisa criar para si o seu mundo e viver nele. Em que a obra do romancista seria uma demonstração de questionamentos interiores das quais não encontramos respostas rapidamente satisfeitas. Era o que muitos romancistas, quando criticavam uns aos outros, enxergavam. Olha, eu li aqui o seu romance, encontrei uma pureza estética, encontrei um estilo, mas o drama humano, aquelas questões sem respostas, das quais servem para a maior dor da consciência, que não encontra satisfação, que não consegue descansar sobre a conclusão do que quer que seja, pois está sob um impasse, um paradoxo, duas características, qualidades completamente distintas, mas que se harmonizam em um dilema da qual você precisa estar disposto não a resolvê-los, mas a sofrê-los. Então, o romancista tinha lido recentemente as críticas dos escritores a Virginia Woolf, e dizendo que ela fez do romance uma poesia, era uma poeta do romance, um outro estilo, e que ela conseguia muito bem, assim como James Joyce, Marcel Proust, inclusive os franceses reconheciam em Virginia Woolf a herdeira da técnica de Proust. Eles falaram, olha, você consegue colocar a consciência, uma observação interior, de uma forma profundíssima, um romance psicológico, mas ao mesmo tempo, o sofrimento humano não é matéria. As contradições interiores não é matéria. É somente uma escuta do invisível. É como um sonho acordado, sob máxima beleza. E no sentido que foi feito à perfeição. Mas é que o romancista, assim como temos o poeta e o grande poeta, o poeta que está mais detido em expressar esteticamente suas impressões, o grande poeta que coloca as questões da humanidade, não no sentido social, me entenda isso. Falo dos dilemas interiores humanos de modo universal e trabalha em cima, como um épico, temos Homero, temos Ovídio, Virgílio, os grandes poetas. Assim também temos os romancistas e os grandes romancistas. Temos romancistas que, por conta do meio em que viveram, se deteram a trabalhar temas mais corriqueiros do seu dia, e temos os grandes romancistas, que chegaram ao nível do trágico. Então você tem nomes como José Geraldo Vieira, Machado de Assis, em que a criação dos seus mundos revelam as questões que não só o romancista enxerga na sociedade como um todo e na alma humana das pessoas que ele frequenta, conhece e observa, mas assim como o homem, conhecendo todas as suas debilidades, ele pode interpretar universalmente o sofrimento humano. Ele não está detido sobre as leis emburrecedoras, calcificadoras de um grupo. Ele não está comprometido com causas sociais. Ele não perde tempo com isso. A sua devoção, a sua entrega é muito maior. O que ele faz é de real importância humana.
são os sofrimentos humanos colocados sobre um enredo que conduz imaginativamente a que você possa fazer esses caminhos, esclarecer certas questões, mesmo que não tenha as respostas, mas pelo menos coloca a luz sobre elas, ainda que você ainda não tenha pensado sobre elas. Mas é que o romancista, como é um criador de mundos, sofre mais do que o poeta a longo prazo. Ele sustenta o peso da criação de diferentes almas humanas e coloca naqueles personagens centelhas de vida. São personagens com história, com vida interior, com questões, ainda que muitos deles sejam superficiais. Mas, se for um bom romancista, na própria superficialidade ele vai transformar isso num palco de compreensões, como Henry James faz com a sua personagem, que é a governanta, na qual eu falei no vídeo passado, que aparentemente uma trabalhadora, uma governanta tão comum como qualquer outra, ela serve de palco para demonstrar como a consciência funciona, como o homem investiga e percebe as coisas. Então, dito como os poetas, com seu treinamento, podem desvendar parcelas ainda ocultas da vida interior e dizer certas coisas que ainda não foram ditas, como se já fossem, e o romancista como um criador de mundos, a ausência dessas duas figuras, do poeta e do romancista, serve para maior agravamento das incompreensões. Passam os anos, passam os séculos, e os homens não entendem o que os atingiu. De que forma o declínio mental é dado. Na psicologia, tem-se, através dos diagnósticos e das teorias, uma retenção maior, uma forma presumida, resumida de encarar a alma humana sob a luz teórica, as correntes filosóficas das quais eles aderem. Mas é como, não como Lacan dizia, que o consciente está dado como uma linguagem. Não é isso. E Lacan, como filho da escola francesa, erra muito em suas concepções. A linguagem, através da imaginação, cria a sua capacidade de fazer conclusões. E essas conclusões estão sujeitas à sua capacidade de elaborar imaginativamente os problemas, as causas. Você precisa ser um reconstruidor de mundos quebrados. É semelhante a você estar na floresta à noite e a densidade das sombras, da escuridão, quase como enrolando pelo pescoço como um cachecol, você não consegue prever nada que vai acontecer com você. Se alguma criatura, alguma besta vai saltar dos arbustos e devorar, se você vai cair em alguma coisa, tudo é escuridão. E como William Faulkner dizia, o romancista, por mais que ele, em sua limitação como homem, como artista, é como ele acender um fósforo, por mais que não sirva para revelar todos os lados obscuros da humanidade, os sofrimentos da alma humana, se ele acender um fósforo serve para revelar quanta escuridão há, ainda que muito limitado. Quando esses homens somem, some também as capacidades do homem compreender os seus sofrimentos. Porque tudo que não estiver acessível à linguagem, tudo que não estiver sido elaborado anteriormente pela imaginação, é impossível de você compreender que aquilo existe. E você pode compreender que aquilo existe, ainda que você não tenha consciência daquilo, mas é que o desconhecido, ele não concede passe livre ao ignorante. O desconhecido devora secretamente a sua própria incapacidade. E, como consequência, o sintoma aparece. Você, ao se deparar com uma situação, não consegue dizê-la. E esse não conseguir dizê-la é o responsável por somar, sem que você perceba, nas horas indiferentes,
uma incompreensão que beira a enfermidade. Assim como a maioria dos seus problemas podem ser facilmente rastreados, sabendo o nível de acesso que você tem à linguagem, e fala a linguagem pessoal, a linguagem que você fala com você mesmo, a linguagem da qual você consegue narrar para si mesmo os fatos, não como uma espécie de amor fraternal ou uma autopiedade de que você é um coitado que precisa se aceitar. Não é essa bobalhada que falam. Mas é que você precisa se encarar com a responsabilidade de que, sendo uma alma humana, você precisa se alimentar como tal. Ainda que você tenha passado anos a fio sem saber disso. É a literatura que vai ser a responsável não por sumir com seus problemas psicológicos, emocionais. Não, não é isso. Mas é que vai dar a robustez, a clareza mediante a incompreensão e a capacidade de suportá-la indeterminadamente, como faz um artista. Ainda que você não tenha pretensões artísticas, não queira escrever nada, mas é que a qualidade dessas produções chega em tal nível que até aqueles que não querem se comprometer com elas sofrem as boas consequências dela. A criação artística, ela é a responsável por dirigir e demonstrar ao homem quais são as questões presentes. Quando você tira do cenário os poetas e os romancistas, os homens estão às cegas, não possuem mais referências. Todos os romancistas ao longo da história fizeram isso. Detectaram certos problemas, certas questões e trabalharam em cima. E você percebe que o bom romancista, ele não é um moralista. O bom artista não é um moralista. Ele está comprometido em trabalhar, em criar um mundo da qual as considerações inconclusas, os membros ainda não reconhecidos aquela anatomia das emoções, você passa a entendê-las. Não completamente tal como ela é, mas de que forma ela remorde dentro de você. E você tendo essa capacidade de diálogo interior, você alcança com maior fôlego, sustenta a dúvida. E uma das demonstrações do declínio moderno é de que os homens não sustentam a dúvida. Ou eles a sustentam como uma espécie de mecanismo questionador da qual aprenderam na faculdade através de correntes modernas, seja a dialética do negativo, a escola de Frankfurt, qualquer besteira dessa, a questionar tudo sem qualquer base que o ampare, sem uma compreensão da verdade que o dirija, é que a alma humana precisa sofrer pacientemente a sua incapacidade de esgotar a realidade. E é essa robustez interior que você adquire a muito custo, além da disposição da solidão, que é própria para a aquisição de cultura, para a criação das obras literárias e também para o conhecimento de si mesmo, é de que você não pode fazer isso sozinho. Você não é um iluminado. Existe toda uma tradição que já foi feita através de homens que dispuseram toda a sua vida a se deixarem gastar pelos dilemas humanos. E você pode ler livros de ciência, mas o seu alcance vai ser infantil, limitado a concepções fechadas que trazem uma aparente segurança da qual você se refugia para esconder a banalidade do seu gosto. A banalidade da qual você está entregue, que você busca, é o consolo da banalidade. Você se consola na banalidade porque não quer se deparar com a profundidade das questões humanas. E quando não há essa disposição, o que é que uma pessoa que, apesar de ignorar isso, não consegue não desejar? O que é que ela faz? Ela se reveste de certas dedicações sociais. Ele se filia a determinados grupos, a certas causas, e imagina com isso que com isso ele vai estar mudando o cenário do mundo.
que é o prato principal, o aperitivo perfeito das correntes revolucionárias. É captar essas pessoas e fazer delas o bode expiatório. E não só pessoas comuns, quanto os artistas ou pessoas que possuem a capacidade para tal. E um exemplo disso é Máximo Gorky, o escritor russo que Tolstói e Anton Chekhov detectou um talento, uma selvageria, uma ferocidade da palavra, mas que identificou nele a descrição das coisas com ódio, com raiva. E Anton Chekhov diz, olha, você tem talento, mas um artista, um romancista, ele não está limitado a essas suas descrições. Porque Gorky queria fazer da literatura um panfletário social, uma politicagem. E os grandes romancistas, vendo isso, sabem que a política e essas correntes sociais que aparentemente as pessoas que querem o bem se lançam, porque como não podem sustentar essa sua disposição, que é a disposição da alma humana, em querer contribuir com alguma coisa, então ela se lança ao mais fácil, que são as causas sociais, os grupos sociais. Não que com isso seja inválido, claro que é. Mas na intenção, as pessoas são capturadas através dessa vulnerabilidade. E essa é a maior característica, esse é o perigo moderno, é que as pessoas que possuem tal sensibilidade são direcionadas a esse fetiche, sem que com isso possam utilizar para trabalhar em algo mais profundo. Mas é que, como as pessoas que querem compreender a realidade humana através somente do meio social, essas são os alvos mais fáceis de qualquer corrente ideológica. E como Anton Chekhov percebeu em Gorky, e como uma profecia demonstrou o que aconteceria com Gorky, e ele se transformou em um escritor panfletário, assim como Mayakovsky, um poeta russo com muito talento, também foi alvo de grupos políticos, imaginando que fazendo isso ele conseguiria desvendar as questões humanas, e caiu num puerilismo, numa mediocridade sem limites, e que a queda nisto é difícil você conseguir voltar. Então, olhando para características das debilidades mentais, todos os homens estão sujeitos a isso. E nenhum está imune. E todos passarão por uma coisa ou outra, com maior ou menor gravidade. Mas que esta criação do mundo para si mesmo, ela é um reflexo da destruição da literatura no país. O primeiro passo para a reconstrução, a saúde mental, como dizem, a liberdade de pensamento, é a reconstrução da literatura. Não temos bons poetas. Os bons romancistas já se foram. E o que temos no lugar são somente homens que repetem o que já está dito. Não possuem vida interior. E esta ausência de homens que suportam o drama humano e que buscam, através da arte, criar um mundo, é como gestar pacientemente, sem querer com isso aceitações, mas o homem está devotado à sua arte, é o único caminho para retirar o Brasil dessa catástrofe, essa corrosão silenciosa do pensamento. Sem isso, não há saúde mental. A inteligência não encontra ambiente para frutificar. E qualquer compreensão da verdade das coisas se torna em confusão. No Brasil, não trabalhamos questões profundas. E todo debate possui a profundidade da ignorância. É essa a vastidão que possuímos. E não temos expectativa de resolução. Continua assim, seja lá por quantos anos. Mas